Muito bom dia, seja muito bem-vindo a 947 de hoje. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia Zillig, eu sou mentora de professores de yoga que querem chegar ao Yoga 5K. O que é o Yoga 5K? É como você ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga. Então vamos lá, que hoje é um tema. Muitas pessoas estão me perguntando por quê. Ontem foi o último dia para quem queria se inscrever no programa Viver de Yoga Personal. Então quem se inscreveu até ontem vai começar a partir de segunda-feira as conversas individuais comigo. Então, as inscrições acabaram. Infelizmente, acabaram, eu tinha que fechar, a turma para começar a galera a atuar. Então, o que você pode fazer até a próxima turma do programa VIP? A próxima turma do programa VIP ainda não tem data para abrir, tá? O que é o programa VIP? VIP VYP é Viver de Yoga Personal. O programa VIP é o programa que ensina várias coisas, tem vários módulos, cujo objetivo é o professor de yoga ter a sua liberdade financeira, ganhar R$ 5.000 por mês com aulas de yoga. Nesses módulos são módulos que tem desde o módulo 0, que é o módulo de formação profissional, que é o módulo para quem nunca teve formação em yoga, até os módulos seguintes, que é o módulo de preparação, onde tem definições muito importantes do seu negócio, como quem é o seu público, como fazer marketing, o que é marketing tradicional, o que é marketing digital, como é que eu faço anúncio voltado para o público que vai comprar de yoga, tá? É tudo voltado para yoga. Não é um curso onde você vai aprender o conceito geral, é um curso onde você vai aprender como você fazer isso dentro do seu nicho. Dentro de marketing tradicional, por exemplo, eu falo sobre quais as ações que dão certo que você pode fazer caso você queira atrair alunos presenciais, né? Ações no seu bairro, condomínio, o que você pode fazer que tem uma probabilidade maior de você ter resultado. Que coisas eu já fiz, ou outros professores, colegas de profissão já fizeram que deram muito certo, ou escolas que eu já estive, que nós fizemos, deu muito certo, e eu trouxe para cá. E também marketing digital, o que fazer? Como fazer um anúncio? Quanto eu invisto? Eu preciso ter muito dinheiro? Como é que eu faço um criativo de anúncio, um post? Tudo isso é abordado nessa fase de preparação. Quanto eu cobro por aula? Como determinar o valor da minha aula? Quanto eu cobro por aula em grupo? Como me divulgar? Tudo isso é nessa fase. Inclusive, o curso de comunicação da Sandra vem na fase da preparação. E depois, na de prospecção, você vai aprender aonde estão essas pessoas, como abordá-las, passo a passo, tem um script para você falar palavra por palavra, e isso vai te dar uma probabilidade maior de você converter aquele prospect em futuro aluno. Feito isso, você vai mostrar passo a passo como você chega lá, né? O que você fazer, quais são os combinados e acordos. Gente, é muito importante você fazer combinados e acordos no momento da prospecção, porque se você pula essa etapa, o que vai acontecer, você pode ter dor de cabeça depois com esses alunos. O aluno cancela a aula, ele vai falar assim, mas você não avisou antes que você ia cobrar se eu cancelasse. Você não falou quanto era o valor por aula e agora eu acho que é outro. Então, esses combinados são muito importantes. Então, tudo que a gente faz nessa fase da prospecção é muito importante para fazer esses combinados. Feito tudo isso, você vai para a fase de fidelização dos alunos, que é a gestão evolutiva dos alunos. Então, nessa fase de gestão evolutiva, você vai aprender como você gerir, como você fidelizar o seu aluno. Porque senão não adianta nada, você investe tempo, investe dinheiro para trazer essa pessoa e depois ele se torna evasão. Ninguém quer isso, né? Ninguém quer aluno indo embora. Muitas vezes ele vai embora porque você tem alguma coisa para oferecer e você não avisou para ele que você tinha aquilo para oferecer. Então, ele vai buscar lá fora. E tudo isso nós temos também, tem 2 cursos, né? Então, o programa Viver de Yoga Personal dessa turma de agora, eu não sei que vai começar, que já começou, a gente já tem data já marcada de conversas individuais. Vai ter acesso também a 2 cursos sobre a medicina chinesa, um sobre ciclo circadiano, outro sobre técnicas de Lian Kun, que é o professor Marco Lima, que é um parceiro super querido e um mestre em medicina chinesa. Ele trouxe esses conhecimentos para dentro do curso, ele presenteou os alunos dessa turma com esses conhecimentos. Fora isso, tem uma oficina extra de como montar a prática de yoga. Também tem a galera que entrou nesse curso, né, como montar a sua aula. E fora isso, quem entrou no primeiro dia ainda vai ter o privilégio de ter a sua aula de yoga avaliada por mim ou por alguém da minha equipe, que seja algum instrutor, algum professor de yoga antigo, que também faz banca avaliadora de outros professores, tá? Então tem tudo isso dentro dessa turma. E aí a gente já vai começar, isso que é o programa VIP. Então o programa VIP, ele vai te dar uma visão sobre atitude como professor de yoga, a parte de teoria e prática, caso você não tenha formação, você vai ter acesso a uma formação, uma básica para você começar a iniciar
iniciar na profissão com adultos saudáveis. Você vai ter acesso a como você empreender. Então, o empreendedorismo só solto não funciona. É empreendedorismo, a atitude e a filosofia, a parte prática com conhecimento. Você vai juntar tudo isso dentro do curso. E o curso de comunicação é muito legal também. Então, isso que é o programa VIP, para quem não teve contato ainda, para quem não conhece em detalhes, funciona dessa maneira. E o que você pode fazer enquanto não abre a próxima turma do programa VIP? Né? O que você pode fazer até lá? Porque eu não sei ainda, sou muito sincera de quando eu vou abrir uma próxima turma. Por que eu não sei quando eu vou abrir uma próxima turma? Porque quando começa uma turma do Viver de Yoga Person, uma turma VIP, eu gosto de focar bastante nessa turma para que avance. Então, não é só aula gravada, é aula ao vivo também, é mentoria, plantão de dúvida. Antes de eu chegar aqui, eu estava no plantão de dúvida com um dos alunos, com um dos meus mentorados. Então, é bem pegar na mão, tá? Então, esse pegar na mão é poucas pessoas e eu consigo dar uma atenção muito especial para esses alunos conseguirem evoluir no processo, conseguirem ter mais alunos com o valor hora-aula que merecem para ter a liberdade financeira do Yoga 5K. Então, é assim que funciona. Então, eu ainda não tenho data da próxima turma. Se você continuar me acompanhando por aqui, quando tiver uma próxima data, eu vou avisar, eu vou sinalizar, porque é algo que eu sempre coloco nas redes sociais, eu sempre coloco para quem me acompanha, para dar privilégio a quem está por aqui. Então, ainda não tenho data. Não sei também valores, até porque, e o que vai ter, porque eu fiz algumas parcerias com o professor Marco Lima, com a Sandra, que é fonoaudióloga, para trazer alguns conhecimentos dentro desse curso. Mas o que você pode fazer enquanto isso? Tá? Enquanto não abre uma outra turma, o que você faz? Se você quer ter liberdade financeira como professor de yoga. Eu vou te trazer algumas sugestões aqui. Uma delas é, caso você tenha participado da imersão Professor de Yoga 5K, você teve acesso a um e-book Professor de Yoga 5K. Esse e-book, ele estava na aula 4, né? Então, teve um blog com todos os vídeos, eu disponibilizei lá. E na aula 4 eu coloquei um e-book com tudo que foi falado durante as 4 aulas. E nesse e-book eu tenho uma coisa muito importante, que é o passo a passo do que você pode fazer atividade por atividade para você ter liberdade financeira na sua profissão. Usa esse passo a passo, porque lá tem falando, olha, configurar o gerenciador de negócio. Vai configurando o seu. Preciso configurar meu gerenciador de anúncio. Preciso criar minha transformação. Preciso definir quem que é meu avatar. Você vai fazendo esses passos, tá? Enquanto não abre a nova turma VIP. Durante esse processo vão aparecer muitas dúvidas? Vão. Porque eu vou te falar que é simples o processo de você chegar no Yoga 5K. É você seguir etapa por etapa. Se você for olhar a questão da complexidade, ele é simples. Tem tudo falando ali o passo a passo do que você precisa fazer. É fácil? Vai depender de pessoa a pessoa. Tem muitas pessoas que é fácil, por exemplo, fazer invertida sobre a cabeça, fazer o Sirsasana, que entram na aula, na primeira aula faz Sirsasana. Aí você fala, eita, eu demorei como aluno 2, 3, 4 meses, 6 meses para fazer. Esse aqui na primeira aula já fez. Para ele é fácil, mas para você não foi. Então vai depender. Por exemplo, na aulicria, que é a movimentação do abdômen, aquela técnica de limpeza. Para muitos, eu já vi um aluno que fez na primeira aula. Todos os alunos em volta queriam matar ele, né? Mas ele fez na primeira aula. Para muitos, isso é muito difícil, porque é um músculo que você nem imaginava que existia ali na sua barriga, né? No seu abdômen. Então vai variar de pessoa a pessoa. Se você tem mais facilidade com tecnologia, se você tem mais facilidade com didática, então vai variar. Mas é possível sim alguém que não tem experiência, alguém que não conhece nada de anúncio, poder fazer isso. Vou dar uma ideia para vocês. Eu tô com um mentorado que ele tá com um problema muito sério agora na questão de tecnologia. Ele tá com um notebook que tá um pouco mais difícil de conseguir conectar e também a internet dele também tá ruim. E ele quer focar na aula online. Então, nesse momento, ele ainda não consegue porque ele precisa resolver a questão do notebook dele e da questão da internet. Mas a gente, mesmo assim, por exemplo, a consultoria para o plantão VIP que a gente fez, eu entrei pelo WhatsApp com ele para viabilizar mais. E ele já conseguiu algumas maneiras de se organizar para estar no lugar e conseguir fazer as coisas. Então, ele nunca fez artes para colocar para as redes sociais. Agora ele começou a fazer e já me mostrou. Então, e ele conhece, não, ele falou que ele tem aversão a computador. E o negócio dele é sentar no tapete, ministrar aula, fazer as coisas, falar, dar curso, mas para ele é um terror fazer isso. Para cada pessoa você tem um terror, né? Então, da mesma maneira que você pode ter o seu terror quando você vai fazer a prática de yoga, você fala assim, nossa, aquele asana
Ou até Yoga Nidra, tá? Tem gente que tem a versão Yoga Nidra. Eu conheço 2 professores de yoga antigos mesmo, já praticam há um bom tempo, já ministram aula há um bom tempo. E eles não gostam muito de Yoga Nidra, né? Como é que alguém não pode gostar de relaxamento? Vocês podem estar perguntando. Mas eles não conseguiam relaxar. Uma fica se mexendo, o outro sempre pedia para ir ao banheiro ou saía para ir ao banheiro no momento do Yoga Nidra. Porque cada um tem as suas dificuldades, tem os seus momentos. Então, o que é difícil para mim pode ser fácil para você. O que é fácil para você pode ser difícil para mim. E aí a gente vai trabalhar dentro do programa VIP de maneira personalizada, que é, para você é mais difícil isso, é mais complexo, vamos lá, vamos sentar juntos, vamos fazer um plantão VIP individual com você ou em grupo, e aí a gente vai focar para você aprender mais sobre aquele tema, na prática, tá? Então, é gerenciador de anúncio, eu vou abrir o seu gerenciador de anúncio, eu vou abrir o seu gerenciador de negócio junto com você, vamos configurar e vamos criar um anúncio do zero juntos. Eu tô falando dessa parte de marketing digital porque geralmente é uma coisa que causa mais dúvida para os professores de yoga. E é algo que a gente não aprende na formação. Mas pode ser que você seja uma pessoa que veio do mundo corporativo e tem mais dificuldade em sentar num tapete de yoga e ministrar aula para outras pessoas. Pode ser esse o seu desafio. Então, cada pessoa vai ter o seu desafio. É simples o programa? Tem um passo a passo, é só você seguir cada atividade que tem no final de cada aula. Toda aula tem uma atividade, uma ou mais atividades. É só você executar aquelas atividades sugeridas no seu dia a dia. E aí, qual que é o próximo passo? Você vai tirar dúvida. Vai ter coisa que vai aparecer com dúvida. Vai. No começo, quando eu comecei a estudar já há alguns anos sobre anúncios, sobre redes sociais, eu comecei a estudar há muito mais tempo. Era um bicho de 7 cabeças para mim. Eu anotava tudo. Eu funciono bem anotando. Então, eu anotava tudo, resumo. Aí eu abri uma folha e entendia, tá? O que é gerenciador de negócio, o que é gerenciador de anúncio, o que é campanha, o que é conjunto de anúncio, onde estão os públicos, onde é o nível de anúncio, o que é um criativo. Eu desenhava, porque desenhando para mim funcionava melhor, porque eu não entendia aquilo. Eu não entendia nada sobre aquilo. E para mim funcionou bem. Naquela época eu demorei para aprender, eu aprendi sozinha. E aí depois que eu fui fazer curso. Mas mesmo fazendo curso, o primeiro curso que eu fiz, eu não tinha ajuda, eu era tudo gravado. Aí depois que eu fui fazer mentorias. Mas foi um processo também. Você vai encontrar coisas que podem ser mais difíceis para você no programa? Vai. Eu não vou falar que você vai ser tudo fácil, lindo e divertido, colorido, cor-de-rosa ou arco-íris. Não. Você vai passar por dificuldades durante o programa, por desafios, digamos assim. Só que estaremos lá juntos, se eu pegar na sua mão e não deixar você travar no meio do caminho. Então você vai poder, Paty, eu não sei como fazer anúncio, eu travei. Ou eu não travei, tô com ideia de criativa, eu não sei o que postar nas redes sociais. Eu coloco ali uma curadoria de conteúdo com sugestões, inclusive. Mas eu não tô com ideia, o que eu faço? Você vai sentar com a gente e vai resolver isso juntos, tá? Então, mas você vai ter desafios. Eu não vou mentir para você que você vai ter desafios. Mas quanto você vai aprender vai ser pra vida. Você vai destravar uma chavinha e você vai conseguir criar conteúdo, você vai ter mais ideias de conteúdo do que aquilo que você pode postar. Aquilo vai se tornar simples. Toda semana, quando você for fazer anúncio, ou dependente da periodicidade que você for colocar, eu sugiro por semana, até por uma questão de organização, de comparativo, enfim, mesmo que seja pouquinho, você vai perceber que vai ficar tudo mais simples. Quando você entende como funciona, é mais simples. É como yoga. Logo de cara, na primeira aula, você já saiu fazendo as coisas como o cara que eu comentei aqui, que na primeira aula já fez na aula invertida? Provavelmente não. É um desvio padrão. Mais de 90%, 95% das pessoas que entram para fazer aula de yoga têm os seus desafios. Não é logo de cara que você vai fazer um Sirsasana ou algo nesse sentido. Dificilmente, tá? Pode ser que para você seja assim, mas não é típico. E a mesma coisa acontece com o Yoga 5K. E aquelas pessoas que param no primeiro obstáculo são aquelas que não vão continuar. Por que eu digo isso? Tem uma coisa que eu falei, até já mandei um e-mail para vocês sobre isso, que existe um momento da vida que você pode pensar em desistir da sua profissão, desistir do que você escolheu para você. Pode ter algum momento da vida que você queira desistir. Isso pode acontecer, tá? Já aconteceu comigo, eu já pensei em desistir da profissão quando eu tive burnout, quando eu tava com a conta no vermelho, tinha empréstimo, enfim, não tinha tempo livre nem nada, eu pensei em desistir. E aí eu comecei a mexer nas minhas escolhas. Mas tem uma coisa que eu acredito que seja bem importante, que me norteia a decisão já foi tomada, agora não é ficar pensando, é fazer. Então eu fazia o negócio acontecer.
E o botão de desistir, ele nunca esteve lá para apertar ele. Eu até olhei e falei, eu acho que eu vou criar esse botão, mas eu não criei. Ele não estava lá, porque eu não podia desistir. Eu não podia. Se eu desistisse, eu não pagava meus boletos, eu não fazia as coisas acontecerem. E eu sempre, por mais que se eu tivesse voltado para o mundo corporativo, eu sempre ficaria na minha cabeça. E se eu tivesse mexido nas minhas escolhas? E se eu tivesse parado para pensar melhor e tivesse focado em outras coisas dentro do yoga? Eu sempre ficaria com e se. E o e se, gente, mata. A dúvida é a pior coisa. Você ter certeza que você fez alguma coisa e falou assim, eu fiz e me esforcei, mas não deu certo, não é para mim, é uma coisa. Não fazer algo porque você desistiu é muito doloroso. Você pode levar isso com você a vida inteira, você vai carregar essa pedra com você a vida inteira e não é legal. O botão de desistir nunca esteve lá para mim. Eu nunca deixei ele em evidência. Eu pensei em desistir, pensei, mas logo em seguida eu repensei e arranquei o botão. Arranquei o botão do meu painel. E isso não é só para yoga, tá? É para tudo. Quando você desiste de alguma coisa, o seu cérebro, a sua mente e o seu corpo estão sendo condicionados para que você desista de outras. Se você desiste da sua profissão de professor de yoga, se você desiste de ganhar bem com a sua profissão, ter liberdade financeira, pode ser que você escolha ir para o mundo corporativo e você desista de outras coisas. Por exemplo, você desistir de ter sucesso na sua carreira como professor de yoga pode ter criado um condicionamento de você desistir de outras coisas. Você pode ter ido para o mundo corporativo. Legal, é uma escolha sua, se você se sentiu feliz com essa escolha. Não porque você desistiu da profissão. Mas quando você estiver no mundo corporativo, pode ser que você queira muito ir para uma área diferente. Por exemplo, você quer ser gerente de projetos. Vou dar um exemplo aqui. E você está hoje trabalhando com coordenador de processos. São coisas diferentes. E aí você tentou a vaga uma vez, não deu certo, o seu chefe falou que não era para você ou alguma coisa nesse sentido. E aí você desiste daquilo. Por quê? Eu desisto. Você já tinha desistido lá atrás. É muito cômodo você desistir. É muito fácil você desistir de qualquer coisa. É muito fácil você tentar fazer algo e desistir. Só que seu cérebro, sua mente e seu corpo vão se condicionar. Diante de qualquer dificuldade, eles vão desistir. Você já condicionou a isso e nem percebeu. Então você vai fazer alguma coisa, eu vou começar a correr. Correu, no primeiro dia que você correu, já ficou morrendo. Desisto, corrida não é pra mim. Lembra? Sua mente já vai te condicionar isso. Que você se condicionou a isso quando você desistiu de yoga. Entende? Então, mesmo que você fale assim, Paty, mas realmente yoga não é pra mim. Ok, se o yoga não for pra você, ótimo. Mas é porque você escolheu outro caminho. E tem certeza que não é por desistência. Agora, quando você faz por desistência, você vai lidar com desistências a sua vida inteira. Você vai lidar com problemas em relação a isso. Eu não quero que você lide com problemas em relação a isso. Não faz sentido na sua vida. Então, pensa muito nisso, tá? Então, você vai lidar com desafios dentro do programa VIP. E eu vou pegar na mão, eu e minha equipe vamos pegar na mão para você nem pensar, nem cogitar em desistir. Nem cogitar. Eu quero realmente que você tenha liberdade financeira com a sua profissão. Você entrou no programa para isso. Então, nem quem tá no programa sabe que eu pego na mão, que eu mando mensagem, que eu falo durante as mentorias ao vivo, mostra para mim, me manda como é que tá o seu anúncio. Eu quero ver, tá? Eu quero realmente saber. Se você tá tendo alguma dificuldade, está travando em algum lugar, porque o meu objetivo é realmente apoiar o professor de yoga. Não é chegar e dar um curso. Se fosse só dar um curso, ganhar dinheiro com curso, eu gravava um curso e deixava lá na plataforma do Hotmart, só, tranquilo, e era mais fácil para mim. Eu não precisava estar aqui fazendo live, nem nada disso. Mas por que eu tô aqui? Eu disponibilizo todos os dias, no mínimo uma meia hora do meu dia para estar aqui, para falar de temas que são importantes e eu acredito serem relevantes para professor de yoga. E eu faço isso porque eu sei o quanto é importante eu estar aqui e quanto as pessoas me dizem, Paty, eu já apliquei algumas coisas do seu conteúdo gratuito e funcionou super bem para mim. Isso me motiva super a continuar, porque eu quero que vocês tenham liberdade financeira com a profissão, principalmente depois do momento de pandemia que a gente viveu e ainda está vivendo, né? Então, eu sei o quanto é difícil. Mas voltando ao tema, então, é um desafio, cada um vai ter um certo desafio dentro do programa, assim como tudo. Quando o programa não acontece, o que você pode fazer? Baixou esse e-book da imersão Professor de Yoga 5K? Usa ele. Releia cada parte. Releia a parte dos erros. Quais são os principais erros que um professor de yoga comete? Pensa, eu já cometi algum desses erros ou ainda cometo? O que eu posso
posso fazer para não cometer mais? Dá uma olhada nas soluções ali que eu coloquei de como você não cometer mais esses erros. Que eu mostrei como acontecem os pilares do PPG, que é a preparação, prospecção e a gestão do aluno. E aí depois avança um pouco mais. Dá uma olhada na aula 3, onde eu falo passo a passo de como você conquistar o Yoga 5K. É simples, é fácil, é típico. Pode dizer que nem sempre. Cada um tem seus desafios, mas se você for olhar na questão de complexidade, é fácil, só você seguir passo a passo. E o que mais você pode fazer enquanto não chega a próxima turma do programa VIP? Além de usar esse material do e-book, o e-book está na aula 4, estava na aula 4 da imersão Professor de Yoga 5K. Você pode também se inscrever aqui no meu canal do Instagram e no YouTube e me acompanhar sempre que tiver vídeo ao vivo ou quando eu postar um vídeo novo, você vai ser notificado e você sabe em primeira mão tudo que nós estamos abordando aqui também de temas. Temos também um canal no Telegram, então se você falar assim, Paty, mas eu quero também ouvir mais, estar mais perto, eu tenho um canal no Telegram onde eu coloco algumas sacadas extras de assuntos que eu abordo aqui, de sacadas do dia a dia para um professor de yoga, então tudo isso eu coloco lá nesse canal do Telegram, então se inscrever no canal do Telegram é interessante, eu coloco nas minhas redes sociais, aqui na minha bio ainda não está, mas eu já vou mudar minha bio, eu já vou colocar de volta o canal do Telegram, tá? Estou com dificuldade de colocar preço de aula personal de yoga. Carla, essa é uma das grandes dificuldades que todo mundo aponta, tanto meus mentorados, quanto quem me acompanha da audiência, que é como você precificar, principalmente se você não é conhecida. A questão é, primeiro, com qual é o seu público? Quem é o seu público? Qual que é a modalidade de aula que você ministra? Por que são essas perguntas? Porque quem é o seu público, quem é o seu avatar? Se você for ministrar aulas presencial, você tem que identificar quem que é o seu avatar para saber onde ele está dentro da cidade que você escolheu morar. É faculdade? Ele frequenta alguma escola? Frequenta algum lugar físico, restaurante? Então, é lá que você deve focar em fazer a sua divulgação. Agora, se você usa modalidades de aula online, do Poder Online, você pode avançar mais. E olha só, eu vou te falar uma coisa. A galera que entrou agora no meu programa Viver Yoga Personal, eu tô até olhando aqui no quadro. Ninguém me conhecia antes de eu começar a divulgar o programa VIP. Nenhum deles foi meu aluno, nenhum deles foram meus amigos de idade, alguma coisa assim, ninguém da família, foram pessoas que me conheceram através das redes sociais. Então, eu não era conhecida por nenhum deles, e eles deram um passo grande, que é um curso que não é um curso tão barato, mas também não é um dos cursos mais caros, né? Porque só o curso de marketing digital que eu adquiri há muito tempo atrás, o valor era 7 vezes a mais do que o valor do meu programa. Mas o que eu quero dizer com isso? Essas pessoas, Carla, elas não me conheciam. E elas deram um passo grande de falar, eu quero ser mentorada por você. E por que elas fizeram isso? Porque eu agreguei valor no meu conteúdo gratuito. Então, antes de pensar em preço de aula, antes de pensar no local, o que você está entregando para essas pessoas, para o seu público, né? Deixa eu colocar, não sou conhecida aqui. É uma ex-praticante de 73 anos presencial, irei até ela. Você já está com uma prospect, o seu público tem essa faixa etária? Se tiver, você vai ter que ter uma comunicação diferente, porque eles não estão nas redes sociais ou estão muito pouco. Aí você pode fazer uma comunicação muito voltada para os filhos, que querem que os pais tenham uma qualidade de vida melhor. Então, depende do seu público. É importante, porque, assim, vou dar um exemplo. Às vezes, eu perco as coisas aqui em casa, porque eu sou organizada com algumas coisas, com outras, às vezes eu me perco. Por exemplo, eu tirei um anel. Isso aconteceu, tá? Fatos reais. Eu tirei um anel. E o anel, eu não achei mais ele dentro da minha casa. Aí eu pensei, nossa, quando a moça que me ajuda aqui em casa, ela chegar, ela ficou doente um bom tempo. Eu falei, putz, eu fiquei um bom tempo tentando dar um jeito na casa aqui. E eu até sei fazer isso, mas a questão é que não tenho prioridade, porque eu tenho outras coisas, mentorar pessoas, enfim. Então, o que acontece? Eu cheguei para ela e falei, olha, eu perdi meu anel aqui em casa. Será que se você encontrar em algum lugar, você me entrega? Verifica, você consegue dar uma olhada nos cantinhos menos prováveis, que sei lá onde pode estar. Aí, legal. Aí ela foi arrumar umas sacolas lá e ela achou o anel, porque o anel tava meio folgado, caiu dentro da sacola. E ela falou, deve ser esse aqui, né? É a mesma coisa quando você vai
fazer prospecção. E aí eu fiquei super feliz, é esse mesmo, é meu anel, tal. Por que eu tô contando essa história? Olha só, você vai procurar quem é o seu público dentro da sua cidade, né, Carla? Você vai ter que saber quem que é o seu público. Você não definir o seu público, é a mesma coisa que eu falar pra essa moça, olha, eu perdi alguma coisa. Ela vai perguntar, onde se perdeu? Não sei, pode ser aqui em casa, pode ser no escritório, pode ser na rua. Mas o que é essa coisa? Não sei. É a mesma coisa. Pode até falar, como no seu caso, é dentro da. Você quer ministrar aula na sua cidade. Então é a mesma coisa que eu falar para ela. Eu perdi uma coisa aqui no meu apartamento. Ela fala, mas o que é essa coisa? Não sei. Entende? Você não saber quem é o seu público, você não sabe como procurar. Então, o primeiro passo, antes de pensar em preços de aula e como precificar aula, é quem é o seu avatar. Quem é o seu público-alvo? O público-alvo é o maior e você vai refinar para comportamentos para até chegar no avatar. Então, tem que dar um passo antes, tá? E esse passo antes vai te ajudar a definir o valor da sua aula. Porque, lembra, preço é produto. Por exemplo, essa caneta aqui tem um preço. Uma caneta dessa aqui, uma caneta simples, R$10, R$20, R$30, no máximo. Se você chega com essa mesma caneta e fala assim, olha, eu tô te vendendo uma caneta, custa R$100, você vai falar, você tá louca? Por que alguém vai falar pra mim, você tá louca? Porque eles têm referência. Essa caneta custa 10, 20, R$30 no máximo, porque a galera tá cobrando outro valor. Agora, quando você fala em yoga, você fala em serviço. Por que é serviço? O seu trabalho não é aqui, ó, só sentada no tapete, é acompanhar a pessoa na transformação que você vai gerar na vida dela. Qual é essa transformação, Paty? Você vai decidir, você vai identificar o que seus alunos mais falam que acontece com eles depois que eles começam a praticar sua aula. Reduz a ansiedade? Administração de estresse? O que é? E essa transformação é que você vai trabalhar. Uma coisa é você falar sobre redução, é você falar assim, a aula de yoga, segunda e quarta, R$100 por mês. Tem um monte de gente que faz isso, tá? Tem um monte de gente divulgando aula de yoga, segunda e quarta, R$30 por mês, que eu já vi. Então, você vai ter comparáveis no mercado. Quando você tem comparáveis, você vai ter que se ajustar ao mercado. É como lata de tomate numa prateleira de mercado. Um custa 5, outro custa 10. Você vai comprar que custa 5. Você não sabe a diferença entre eles. E ninguém tá te falando, não tem cara lá falando da diferença entre as latas de tomate. Você vai pegar aquilo que é mais barato. Agora, quando você trabalha na transformação, você atua como mentora, é diferente. Seguinte, aula personal, umas regras gerais de precificação, tá? Aula personal ela deve ser no mínimo o dobro do valor da aula em grupo. Já começa por aí. As pessoas estão acostumadas a pagar mais caro. Não é o quanto você vai cobrar, e sim o como você vai falar. Você vai fazer o seguinte, você vai chegar nessa pessoa e você vai conversar com ela primeiro. Você fala, olha, eu tô aqui porque antes de começar as aulas, eu gosto de conhecer quem é a pessoa, eu gosto de falar com a pessoa. E você vai fazer algumas perguntas para ela. Qual é o seu objetivo com as aulas? Quais são os seus principais desafios hoje que você acredita que o yoga vai trazer de benefício para você? Faz uma lista de perguntas para que ela veja quais são os benefícios do yoga antes mesmo de você falar. Então, pergunta isso antes. Não chega falando o valor. Ah, Paty, mas eu marquei uma aula experimental. Não sei se foi esse caso, Carla. 10 minutinhos antes de começar a aula, pode se sentar no EVA mesmo, pergunta já. E aí você faz essas perguntas para ela. Até porque você vai ministrar aula, se você for ministrar uma aula gratuita, já direcionado. E aí você vai fazer essas perguntas. Depois que ela começar a colocar na cabeça dela, olha que legal, o yoga vai trazer essas coisas para mim que eu tanto preciso. Aí você vai falar, olha, quais são os horários que você pode? Vamos tentar combinar, tá? Amanhã, tarde, de noite, você fala, esse horário eu posso. A última coisa que você vai falar é valor. Olha, o valor é tanto, né? Se você fechar um pacote por mês, é tanto. Aí você vai dar uma vantagem para ela, vai fazer os combinados, cancelamentos, depois que ela fechou, tá? Aí você fala dos combinados, cancelamentos com menos de 24 horas são cobrados, tal. Mas isso é depois. No momento do preço, você vai falar, olha, se você fechar um pacote, o valor sai tanto, 2 vezes. Eu oriento você, porque ele espera que você oriente. Eu oriento que você faça a aula pelo menos 2 vezes por semana, para você já ver um resultado melhor em relação e você vai repetir o que ela falou, objetivo, tal. E aí você vai falar, olha, a forma de pagamento é essa aqui. Você trabalha com Pix, e você vai dar as opções para ela. Qual é o melhor dia para você fazer o depósito? Já não dá espaço para ela pensar e decidir em relação ao preço. Você está ali para orientá-la, você é professora, você é orientadora, ela espera que você oriente. Então, faça isso. E a atitude, tá, Carla? A atitude é muito importante. A atitude é o mais importante. Por que atitude? Você não pode ter dúvida quando você falar o valor da sua aula. Se você tiver dúvida, ela também vai ter dúvida. Paty, mas quanto você cobra por aula? Eu posso não ser
referência, tá? Quando eu comecei a aula de yoga personal, há 10 anos atrás, a primeira aula personal que eu assumi na vida, eu cobrei R$150. E aí eu fui aumentando, teve aula de yoga personal que eu cobrei 350, pela complexidade da aula, de tudo que eu tinha que montar, pela distância que eu tinha que percorrer. Se é na casa da pessoa, quanto tempo você vai levar? Você vai gastar gasolina? Vai gastar combustível, né? Ou o que seja. Estacionamento? Vai ter que se locomover? Vai gastar dinheiro com essa locomoção? Coloca nesse cálculo. Vou ter que estudar mais para ministrar aula para ela? Vou ter que consultar outras pessoas? Tudo isso tem que colocar no cálculo. Paty, mas eu não sei, eu não vou cobrar 150 ainda, tô inseguro. Olha, o que eu oriento? Cobra o dobro do valor que você cobra em grupo. Mas se você não vender aula de yoga, se você falar dentro desse contexto todo, que é o contexto de falar sobre a transformação que você vai gerar na vida da pessoa. Por mais, Paty, mas eu ainda não sei, tá? Você vai escutar a pessoa. E você escutando ela falar, você vai usar aquilo que ela falou para dar de argumento no momento de você falar o preço. Olha só, o valor é tanto por aula, eu oriento que você faça tantas aulas por semana. Se você fizer um pacote de um mês, a aula fica tanto, ao invés de ser aula avulsa, no mês. E aí, essas aulas vão ser montadas para você. Eu vou acompanhar você dentro e fora da sala de prática. Enquanto nos dias que você não vai praticar, eu vou montar uma prática de 10 minutos para você fazer em casa. Traz soluções. E todas essas aulas vão ser montadas com foco de... Aí você fala o objetivo que ela contou para você. Reduzir a ansiedade, ou trazer mais qualidade de vida, reduzir dores no corpo. E aí o valor você vai definir pelo menos o dobro do seu valor que você cobra hoje da aula em grupo. Se você cobra R$20, não, tá? Mas no mínimo, vai, tenta R$100. Acho que pra Peruíbe rola, no mínimo R$100, tá? E se a pessoa chorar muito, aí, sei lá, R$70, mas eu ainda acho pouco. Mas tem que ser no mínimo o dobro a personal, no mínimo. É um bom começo para pensar em valores. Mas essa conversa inicial vai fazer toda a diferença para a pessoa te valorizar, para aumentar a efetividade da conversão. E na hora que você falar o valor, ela vai até achar barato. É essa a ideia. O valor, quando você falar, tem que soar com uma boa notícia, porque você vai resolver muitas coisas que hoje são dores fortes nela ou que são objetivos que ela não conseguiu realizar até hoje, tá bom? Aula personal, a pessoa pode pagar por mês, mas você cobra por aula. Aula em grupo, cobra conceito de mensalidade. Mas aí você faz um cálculo que mais ou menos na mensalidade custa tanto em grupo e aí você cobra isso por aula. Aí tem que avaliar também outras coisas, tá, Cá? Ela foi indicação de alguém? Esse alguém já é sua aluna? E esse aluna já paga pouquinho? Aí você também tem que avaliar essas variáveis no cálculo. Não sei se é esse o seu caso. Então, para vocês que estão aqui no Face, Instagram, LinkedIn e YouTube, um beijo. Até amanhã às 9h47.